Será que ETFs de renda fixa irlandeses de acumulação servem para você se aposentar nos Estados Unidos e gastar nos Estados Unidos? Neste vídeo eu vou responder essa pergunta. Se você não me conhece ainda, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores mobiliários credenciado pelo CNPI. E neste canal eu mostro para você como que você estrutura uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil, no exterior, especialmente em renda variável. Então, se você gosta desse conteúdo, me segue no Instagram, otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e também agora pelo YouTube. Lembrando, pessoal, a você que se você quiser ter os seus ativos, a sua carteira analisada ou qualquer outra pergunta, coloca aqui, clica no link da descrição desse vídeo para eu ser notificado que você quer ter a sua carteira analisada. Tem um formulário ali para você preencher muito rápido, demora 30 segundos, beleza? E vai ser totalmente anônimo, obviamente, então pode colocar os seus dados aqui tranquilamente. Então vamos direto para o conteúdo. O Ítalo, ele apresentou essa pergunta lá no meu Instagram, então pode ir lá me perguntar também. Perguntou só AGGU e VDCA, são dois fundos de investimento, para 10 anos de renda fixa com usufruto nos Estados Unidos. Quanto em cada? Primeiro ponto, né, quando a pessoa ela quer considerar se aposentar em qualquer país, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa ou em outra região, é essencial que você atente para a tributação daquela região sobre os seus investimentos. Por que eu estou dizendo isso? Embora no Brasil a tributação, se você investe na Irlanda ou nos Estados Unidos, seja igual para o Brasil, se você é um residente americano ou um residente europeu, isso pode mudar totalmente a sua tributação dependendo do que você investe. Nesse caso, se ele quer gastar nos Estados Unidos, não faz sentido ele ter ETFs irlandeses que são domiciliados, custodiados na Irlanda. Por quê? Porque se você morar nos Estados Unidos, você será um residente fiscal americano e para os Estados Unidos, quem é residente fiscal lá tem uma incidência de tributação progressiva conforme a progressividade da tabela de imposto de renda pessoa física lá nos Estados Unidos, que vai até aproximadamente 37%. Isso seria totalmente se você tivesse investimentos domiciliados nos Estados Unidos, porque neste caso a renda fixa ou até as ações poderiam ser tributadas de uma maneira muito menos agressiva, podendo chegar até 0% dependendo da sua faixa de renda, certo? E também pode ser tributado até em geral 15% ou 20% se são investimentos feitos para mais ou menos de um ano. Isso aqui é muito importante porque você pode cair a sua tributação para menos da metade, tá? Então, realmente não considere investir em ETFs irlandeses de acumulação se você quiser usufruir e se aposentar nos Estados Unidos. Dito isso, eu vou fazer uma breve análise destes dois fundos de investimento aqui, o AGGU e o VDCA, que ele apontou, já sabendo que não são os ideais para você que quer morar nos Estados Unidos. Essencial é que quando você pensa em renda fixa, você pensa em 3 características diferentes, certo? A primeira delas é o prazo de vencimento. Quanto maior o prazo de vencimento, maior o risco que você está aceitando, porque uma mudança nos juros do mercado, para mais ou para menos, podem alterar muito o valor do seu título hoje, pode aumentar muito a volatilidade. Títulos mais longos geram, consequentemente, uma volatilidade muito maior, conforme nós veremos. E o risco do emissor também é importante, que de fato é o risco de calote que você tem quando você empresta dinheiro para uma empresa, um país, por exemplo, tá? Então aqui nós temos a divisão clássica entre grau de investimento, aqui eu coloquei GI, e High Yield, né, que é sem grau de investimento, seria os Junk Bonds, que seriam aqueles investimentos mais arriscados por uma gradação de risco. Para você perceber, né, o nível do próprio Brasil em termos globais é do tipo high yield, é do tipo junk bond, né? O Brasil não é considerado um bom pagador em termos globais. E além disso, a última variável seria o risco da moeda, né? Se você tem uma promessa de pagamento em dólares, você tem uma segurança bem maior do que se você tiver uma promessa de pagamento em reais, porque o real é uma moeda que tem mais inflação, muito mais fraca, né? Quando tem uma crise global, os investidores eles fazem o que eles compram ativos e compram títulos e compram tesouro das moedas mais fortes, euro e principalmente o dólar nesta situação atual de hoje, né? Então, quando você observa, né, estas 3 variáveis de risco de moeda, o risco de emissor e o prazo de vencimento, você consegue classificar qualquer alocação em renda fixa e, portanto, você consegue selecionar muito bem aquilo que você precisa. Neste caso aqui do VDCA e do AGGU, o que a gente observa? Eu vou analisar eles em detalhes agora, mas o AGGU ele é um investimento que ele não é necessariamente de curto prazo, mas ele tem, com certeza, ele
tem grau de investimento e ele investe em dólar principalmente, tá? Então, primeiro ponto, embora eu concorde, né, com o Ítalo que ele gostaria de se aposentar nos Estados Unidos, portanto, sim, faz sentido ter exposição somente em dólar, ele é um fundo global. Eu não sei se ele pensou isso, eu já vou comentar sobre ele. E o VDCA, ele é um fundo que tem um risco de emissor um pouco maior, não é muito, tá? Ele só acrescenta algumas debêntures, ele ainda faz parte dos fundos com grau de investimento e tem um prazo mais curto, tá? Mas claramente eu não teria essa abordagem, eu já vou mostrar para vocês como que eu acho que faz bem mais sentido para quem quer se aposentar nos Estados Unidos, tá? Primeiramente, nós vamos comentar agora sobre o VDCA, que é um fundo da Vanguard, que é o de US Dollar Corporate, 1 a 3 anos, né? De renda fixa, que ele é domiciliado na Irlanda, tá? Ele é do tipo UCITS de acumulação. Primeiramente, quando a gente entra no site do fundo aqui, você vê que ele tem a opção de acumulação ou de distribuição. A gente vê que ele é realmente muito barato, tá? Em média. E a gente observa que ele tem 1,2 bilhão de dólares em ativos. Então, claramente, ele já demonstra que ele é um produto interessante para a Vanguard e a possibilidade dele ser fechado é praticamente nula, tá? Aqui o benchmark, né, que é o padrão pelo qual ele se orienta, é o da Bloomberg. A Bloomberg é uma das maiores empresas que fazem índices também, principalmente da ordem de renda fixa, tá? E ele é registrado em praticamente todos os países da Europa, ele é domiciliado na Irlanda. O que é positivo porque você tem uma redução justamente da tributação que vai sobre os juros, tá? Porque, novamente, como isso aqui é de renda fixa, principalmente em dólar, ele vai investir principalmente em renda fixa dolarizada, tá? Aqui você observa o desempenho desse fundo aqui. Claramente, ele teve uma queda ali no período da pandemia, certo? Porque como ele é corporativo, ele não é somente de tesouro, né? Ele teve uma queda, ao contrário do tesouro americano, que teve um aumento por causa da queda dos juros, por causa da atuação do Banco Central do Fed. Agora ele teve uma queda bem mais forte por causa de um aumento estrutural dos juros, que passaram aí de 1,5%, né, de 10 anos para praticamente 3%, 13 e poucos por cento. Quando a gente passa para o site da Morningstar aqui, que é bem interessante, que ele traz várias informações importantes, a gente observa o que, tá? Que o Yield to Maturity, que é quanto que você pode esperar ganhar de juros e de retorno total até o vencimento, é de 4,48, tá? Então isso é relativamente positivo, tende a ser acima da inflação esperada dos Estados Unidos no médio prazo, e o prazo de maturação dele é aproximadamente 2 anos, tá? Então ele é um fundo bem curto, de bem curto prazo, mas consequentemente ele traz bem menos volatilidade, tá? Então assim, é um fundo adequado, tá? Para você tecnicamente ter exposição somente ao dólar e ter um prazo curto, portanto baixo vencimento, com um grau de risco um pouquinho maior, porque ele investe em debêntures, portanto ganhando um juro um pouco maior do que teria se você tivesse em tesouro. Mas, novamente, ele é irlandês, então não adianta se você quiser morar nos Estados Unidos. E aqui eu fiz a comparação para mostrar para você no gráfico, comparando o VDCA, que é justamente esse que nós estamos observando, com o IGBS, que é somente de debêntures, certo? Nos Estados Unidos, que tem um prazo um pouco maior, 1 a 5 anos, portanto ele é um pouco mais volátil, ó, do que o VDCA, e o VDCA, né, ele é um pouco mais volátil ainda do que o SHY, que é somente tesouro, tá? Somente tesouro americano no mesmo prazo de 1 a 3 anos. Então ele é bem um intermediário ali, nessa linha vermelha é bem um intermediário entre os dois. Então na prática você tem uma exposição somente ao dólar, tá? Não sei se você gostaria de ter essa exposição somente ao dólar, se é para você se aposentar nos Estados Unidos, sim, faz sentido ter exposição somente àquela moeda para esta alocação aqui de renda fixa. Continuando, tá? Quando a gente observa o AGGU que ele havia selecionado, este fundo, apesar de ser global, ele não tem exposição em outras moedas, conforme nós veremos. Ele tem um prazo de vencimento bem maior, então ele é mais volátil, conforme nós vamos ver aqui. Veja que este fundo, o AGGU, ele já mostra no site dele, ó, que ele é um ETF de US Hedged, ou seja, ele tem proteção cambial frente a outras moedas. Embora o nome seja global, portanto, sim, ele compra títulos de emissores de fora dos Estados Unidos, ele tem exposição somente ao dólar, ou seja, conforme nós veremos lá embaixo, ele opera em opções, né, opções futuras de moedas para cancelar qualquer variação cambial frente ao dólar. Então, na prática, seria como se você tivesse emprestado somente para emissores que vão pagar para você em dólares, tá? E aqui, claramente, nós vamos ver o que em termos de interesse, tá? Ele tem aproximadamente 5 bilhões de dólares em patrimônio do fundo, tá? Então, isso daí é bastante coisa, o que comprova que ele é um ETF interessante, é um produto interessante para a gestora e não tende a ser fechado de maneira, enfim, no curto prazo, tá? Ele segue também um índice extremamente conhecido, que é o Bloomberg Global Aggregate Bond Index, então é um índice global de renda fixa, certo? Que mais? Ele tem uma taxa de administração bem baixa, de 0,10, começou agora em 2017, fazem 5 anos aproximadamente.
prazo médio de maturação é de mais de 8 anos. Quando a gente considera os juros que ele recebe, portanto, quando a gente observa o duration, é de 6 anos, é bem maior, tá? Portanto, se o juro aumentar 1%, ele cai 6%. Então isso é bem grande, tá? Uma queda bem significativa para qualquer variação que a gente encontra na renda fixa, tá? Quando a gente observa também o juro que ele paga, ele promete pagar em média 3,82% até o final. Então, claramente, pelo fato do juro ser menor, conforme nós comparamos com outro fundo, ele tem um risco menor dos seus emissores, mas como ele tem uma volatilidade bem maior, acaba não necessariamente sendo percebida essa redução de risco. Conforme a exposição da moeda aqui, ó, você vê que a exposição do dólar é de 152%. Como é que isso é possível, Otávio? Tecnicamente ele não opera alavancado, né, com dinheiro emprestado, porque na realidade ele tem uma exposição ao dólar que tem que compensar a exposição a todas as outras moedas, né, que tiveram opções, né, futuros que foram investidos aqui para cancelar a exposição a essas moedas. Então o euro, o iene japonês, que tem emissores aqui que prometem pagar em iene japonês, em euro, houve, na realidade, um cancelamento dessa exposição cambial para que o total, de fato, ficasse exposição somente ao dólar. Quando nós observamos aqui no site da Morningstar, claramente, né, ele tem um yield to maturity, que é na ordem aqui de 2,58%, um pouco diferente do que nós observamos no site, e a duration dele, o prazo médio, é bem maior, é de 7 anos, tá? Então, novamente, ele é bem mais volátil. E isso a gente observa claramente quando a gente compara, né, o AGG, que é um fundo domiciliado nos Estados Unidos, que seria preferível, com o AGGU, que apesar de global, ele faz esse cancelamento da exposição cambial, e eles são quase iguais, né, são realmente bem parecidos. Então assim, se você vai morar nos Estados Unidos, claramente recomendo que você tenha o AGG, tá, e não o AGGU. A exposição é quase igual, né, um aqui começou em 2017, quando a gente observa o AGG num prazo mais longo, desde 2004, né, ele passou com muito mais tranquilidade pelo período das crises ali de 2020 e ali de 2008, porque a atuação do Banco Central americano fez com que os juros caíssem, né, porque houve uma injeção de liquidez, ou seja, uma compra de ativos, uma compra de títulos públicos por parte do Banco Central, fazendo que os juros caíssem e, portanto, o tesouro, né, portanto, os títulos do tesouro se valorizassem, portanto, ele não teve quedas grandes em 2008 nem em 2020, tá? Só que agora, né, com o aumento dos juros, porque justamente o Banco Central americano está permitindo que os juros eles subam para conter a inflação, está acontecendo sim uma queda bem substancial desses títulos aqui que caíram já 15%, tá? Isso aqui é realmente bem fora do comum, é pouco provável que isso aconteça de maneira recorrente no futuro, mas está acontecendo apenas para você perceber, ó, que nos últimos 20 anos aproximadamente, ele teve uma rentabilidade na ordem de 2,73% ao ano em dólar de maneira nominal e bruta, tá? Então, se você fosse pagar imposto de renda, você já teria aí 1,5% de rentabilidade e você teria perdido para a inflação em média, tá? Que foi aproximadamente 2% nesse período em dólar, tá? Ou seja, basicamente esse título aqui, ele serve para proteger você em uma situação de fato de usufruto, somente para proteger da volatilidade de maneira geral, tá? Não serve para ganhar da inflação de maneira consistente. Então, quais são as possibilidades? O que você poderia fazer? Vou considerar novamente ETFs irlandeses, porque nós estamos falando de ETFs irlandeses, mas, novamente, né, se é para se aposentar nos Estados Unidos, tem ETFs americanos. Qual é a possibilidade? Primeiramente, eu não teria somente ETFs com grau de investimento, eu teria um ETF que não tem grau de investimento, tá? Porque você precisa aumentar um pouco o risco da sua carteira daquela parcela que está ali entre 3 a 7 anos de gasto aproximadamente. Portanto, você poderia sim optar por high yield e de fato optar por outras moedas que não somente o dólar. Então aqui eu coloquei o HYLA, que eu já vou mostrar para vocês. E de fato, para curto prazo, precisa estar em dólar, precisa ter um vencimento curto e precisa ser de grau de investimento. Então aqui eu coloquei o IB01 conforme eu vou mostrar. O HYLA, primeiramente, ele é um ETF que é global, né, do tipo high yield, que tem exposição a várias moedas. Aqui eu peguei a lista, tá, de todos os títulos que ele investe, tá, então é bastante coisa, e aqui eu somei, aqui fica meio pequeno, não dá para ver, do total de 1,4 bilhão de ativos deste fundo aqui, 750 milhões são em dólar e 688 milhões são em euro, então 46% em euro e metade, 50% em dólar. Ou seja, ele tem uma exposição bem diversificada entre euro e dólar, tá? Por isso, deste nome aqui dele ser global, tá? Cabe salientar que ele é de acumulação, ele não tem proteção cambial, então ele sim terá exposição a 46% do euro, portanto, recentemente ele pode ter caído sim. O
que a gente observa aqui em termos de exposição? Ele tem 1.755 debêntures, tá? Tem uma promessa de pagamento com juros de 8,42% até o final. Veja que o fato de investir em high yield aumenta bastante o retorno esperado, tá? Ele tem um prazo médio aqui de duration, né, que é o prazo médio de vencimento de todos os fluxos de caixa daquele fundo, de 3,71 anos, então realmente ele é bem menos volátil por causa disso, apesar de poder ser mais volátil pelo maior risco, tá? Esse fundo aqui investe principalmente, portanto, em debêntures, né? Então investe em todas as classes de ações, praticamente todos os tipos, todos os setores, aqui começando em consumo cíclico, comunicações, etc, etc. Quando a gente compara, por exemplo, este fundo HYLA, ele teve uma queda bem substancial também, ó, na ordem de 20% por não ter grau de investimento, do momento em que os juros começaram a subir, comparando ele com um fundo como HYG, por exemplo, que é sem grau de investimento somente nos Estados Unidos, de emissores em dólares, você vê que o HYLA, cotado em dólar, ele caiu bem mais, né? Por quê? Porque ele, como ele tem metade em euro e o euro se depreciou fortemente frente ao dólar recentemente, ele teve uma queda maior. Na prática, isso aqui demonstra a exposição cambial ampla que ele tem, tá? Se o euro voltar a se valorizar, ele vai performar melhor do que o HYG, apenas para mostrar. Comparando um prazo mais longo, tá? Embora aqui seja somente um fundo em dólar originalmente, né? O HYG rendeu aproximadamente 4% aqui ao ano nos últimos 15 anos, 16 anos aproximadamente, mostrando que sim, ele entrega um resultado bom, né? Aproximadamente 2% acima da inflação do dólar no período. E o último fundo que eu gostaria de mostrar é o IB01. Este IB01 ele serve para quê? Justamente para dar segurança para você, reduzir muito a volatilidade da carteira, porque ele é de tesouro em dólares de 0 a 1 ano, tá? Ou seja, ele vai apresentar para você quase que uma linearidade muito próximo de uma ideia de poupança, certo? Ele tem a modalidade de dólares de acumulação, ele tem uma taxa de administração realmente bem baixa, tá? De 0,07%. Tem aproximadamente 7 bilhões de dólares em ativos no fundo, tá? Então, realmente, é um produto bem interessante. Ele tem uma promessa de pagamento média de 3,66% ao ano, tá? E ele tem aqui um prazo médio de maturação de aproximadamente 4 meses, né? 1/3 de um ano, tá? Então, ou seja, ele apresenta, conforme a gente vê aqui no gráfico, um desempenho realmente bem linear, né? Então, ele foi subindo quando havia juros positivos nos Estados Unidos, até a crise da pandemia de 2020. Depois, ele ficou no 0 a 0 aqui, porque justamente os juros ficaram zerados. Se a taxa básica americana está zerada, ele não rende nada. Agora, né, que houve uma pequena controvérsia aí nos mercados globais e um aumento dos juros, ele voltou a render e tende a render agora 3,3% ao ano de maneira bruta. Lembra você que, particularmente este fundo aqui, como ele é irlandês de acumulação, ele não vai ter a tributação maior de 30%, vai ter uma tributação só de 15%, tá, na fonte, mas ainda assim você é tributado deste resultado bruto. Portanto, então, esta divisão que eu gostaria de mostrar para você das 3 variáveis, portanto, o risco da moeda, o risco do emissor e o prazo de vencimento, tá? É essencial que você tenha isso em mente quando você for investir. Se esse conteúdo fez sentido para você e você quer ter também a sua carteira analisada, pode clicar no link da descrição deste vídeo aqui, coloca ali seus ativos, pode até me comentar, é anônimo, certo? Não vou divulgar o seu nome nem os seus dados para isso, e isso aqui me ajuda tanto ali fornecer mais valor, enfim, ali ajudar a investir melhor e também ajudar várias pessoas aqui dessa comunidade, beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, dá um like para o YouTube entender que você gostou, comenta aqui o que você acha e também se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!